Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo de número 1, versos 33 e verso 34. 1 Reis, capítulo 1, versos 33 e verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque estamos como povo Teu reunidos para adorar o Teu santo nome. Agora nos dá, mediante o Teu Santo Espírito, a condição de discernir, de entender a Tua palavra, para que possamos ser edificados e também edificarmos vidas para o louvor da Tua glória. É assim que oramos, clamando a Tua bênção e a Tua direção, no nome de Jesus, amém e amém. Eu, ao longo dessas semanas, vinha pensando e pedindo a orientação a Deus sobre o que levar nesses domingos. E o Senhor me trouxe à mente, me trouxe ao coração a história de Salomão. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que a história de Salomão como rei começa com outro rei. A história começa com Davi. E Davi, já nesse capítulo de número 1, já nessa altura do campeonato, já era alguém idoso, alguém que estava em uma idade bastante avançada. E o texto em 1 Reis, capítulo 1, verso de número 1, diz que mesmo que o cobrissem com roupas das mais pesadas, o rei Davi não conseguiria se aquecer. E qualquer um que já leu sobre Davi, e nós já tivemos esse privilégio aqui nos púlpitos de domingo à noite de ouvir isso, também nas quintas-feiras, vai olhar para Davi e vai ter uma admiração. Mas quando olha para Davi nessa altura aqui e vê essa circunstância a qual ele está passando, sente tristeza, porque a cena não transparece, ela não traz alegria para nós. Davi foi um dos maiores reis do ponto de vista humano, e até por muitos considerado o maior. Davi, desde menino, realizou muitas coisas dignas de alguém que poderia ser considerado um herói. Davi matou ursos, Davi matou leões, Davi defendeu os rebanhos do seu pai. Davi era um homem corajoso, que tinha essa qualidade. Davi conquistou reinos, Davi construiu uma fortaleza para o seu povo em Jerusalém. E de Davi nasceram muitos filhos, que foram chamados de príncipes em Israel, entre os quais Salomão. Só que aqui a cena traz não mais o Davi que outrora era o herói, o Davi todo-poderoso, o Davi corajoso, mas traz a cena de um Davi abatido, de um Davi idoso, de um Davi que está numa situação que nem se manter aquecido ele consegue mais. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele nos traz uma primeira reflexão ao nosso coração. A primeira coisa é que a fragilidade de Davi nos mostra uma realidade que para a gente é difícil de aceitar. Davi deveria ter aqui por volta de 70 anos. Já estava numa idade relativamente avançada. E ele já tinha percorrido muita coisa na sua vida, já tinha vivenciado muitas histórias. E que privilégio é também nos dias de hoje alcançar essa idade. Que privilégio será se o Senhor permitir
que nós alcancemos tal número. Mas quando a idade chega, algumas coisas vêm se abatendo sobre nós. A audição já não é mais a mesma. A nossa visão vai ficando cada vez mais fraca. Os braços, as pernas são mais frágeis. O nosso corpo vai enfraquecendo porque é natural da vida. Por mais que você tenha uma vida fitness, por mais que você se cuide, em algum ponto vai chegar que o seu corpo ele vai enfraquecendo naturalmente. E quando nós chegamos a isso, nós nos percebemos, nós olhamos para si como pessoas que podem vir a estar debilitadas. Por isso eu gosto de lembrar que Salomão, mais à frente no livro de Eclesiastes, e eu peço que você abra comigo, no capítulo 12, verso 1, ele disse algo de muita reflexão para a gente. Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 1. Salomão disse: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Quando nós olhamos para Davi, olhamos para a fase de juventude dele, Davi é alguém que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entregou o seu coração ao Senhor ainda jovem. Davi, quando chega na velhice, ele lembra do seu passado, ele lembra de tudo aquilo que ele viveu, e ele sabe para quem ele viveu, mesmo com os seus altos e com os seus baixos. E Salomão, de forma irônica, no livro de Eclesiastes, na reflexão da sua vida, ele para e diz: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Davi, aqui nesse texto, ele é pelos servos que estão ao seu redor vestido com roupas quentes. E as pessoas colocavam mais e mais cobertores, tentavam arrumar uma solução, mas Davi não se encontrava aquecido diante de tanto frio que ele estava sentindo. E nos versos de 2 a 4, os seus servos têm uma ideia assim esquisita e estranha. Acompanhem comigo os versos de 2 a 4. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem que é virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ele se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Essa jovem moça, bonita, bela, diante da ideia que os seus servos tiveram, ela se coloca ali, isso causa até muitas dúvidas para nós. Mas mesmo com ela ao lado, mesmo com ela servindo ali como uma forma de se aquecer, as coisas não mudaram. As coisas continuaram as mesmas. As coisas estavam travadas, a coisa não andava. E nos corredores do palácio, os cortesões já estavam conversando e perguntando entre si o seguinte: quem será o próximo rei? Quem será o próximo rei? Quem vai herdar o trono de Davi? E esse tipo de questionamento, ele ocorre em todos os lugares onde uma determinada autoridade já está no fim da sua vida e dentro de uma monarquia está para passar ali o bastão, está para passar as chaves do reino. Quando a gente olha para a Inglaterra, nós lembramos de forma saudosa da querida Rainha Elizabeth. E quando a Rainha Elizabeth estava prestes a morrer, a gente já estava se perguntando, mesmo não tendo tanta ação, quem iria assumir o reino?
Quando nós olhamos para a Igreja Católica, quando um Papa morre, você fica durante uma semana, duas, com aquela expectativa. Quem será o próximo Papa? Quem será a autoridade? Quem será que vai herdar todo esse poder? E isso acontece nos reinos, isso acontece nas estruturas políticas, isso acontece na vida. E Davi é alguém que já tinha sofrido pelo menos 2 tentativas de ser destronado, de ser colocado para fora do palácio, de não ser mais rei. A primeira começou dentro de casa. Absalão, seu filho, ele promove uma rebelião, que leva a uma guerra civil. E diante de todo esse cenário, nós vamos perceber que ele tenta, mas não tem êxito. A segunda é a revolta de Seba, o benjamita, que também acontece ali e promove toda uma situação, mas nas 2 vezes, Davi é segurado pelo Senhor e é mantido como rei de Israel. Davi consegue se manter. Só que quando nós olhamos para essa cena, Davi está muito diferente dos anos aos quais ele se manteve firme, aos quais ele conseguiu derrotar os seus inimigos. Ele agora está frágil. E Davi se encontra numa circunstância que ele precisa tomar uma decisão no que diz respeito ao trono, ao reino. E todos tinham em mente que Davi tinha um caminho já claro para seguir. O caminho claro que Davi deveria seguir era o caminho de escolher Salomão como herdeiro do trono. Embora Salomão não fosse o filho mais velho, ele era o escolhido do próprio Deus. Deus já tinha dado uma palavra a Davi, e acompanhe comigo agora, 1 Crônicas, capítulo 22, versos 9 e 10, e perceba como Deus, ao longo da história, já tinha trabalhado e já tinha decretado o reino a Salomão. 1 Crônicas, capítulo 22, versos 9 e 10. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão. E darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. A escolha de Salomão é uma escolha do Senhor. O reinado de Salomão é o reinado de Deus, a qual ele permite que no futuro ele teria de assumir. Só que em toda a história humana, nós sabemos que existe a vontade de Deus, mas por outro lado existe os movimentos humanos e a vontade humana. Para Salomão havia um concorrente, havia um outro cidadão que desejava o reino. Alguém que desejava ser rei, alguém que desejava guiar Israel, alguém que desejava dar as ordens naquele lugar. E o povo, as pessoas, olhavam para ele como alguém capaz. Eu estou falando de Adonias, irmão também de Salomão. E ele tinha traços que Davi tinha, ele tinha características que demonstravam plenamente o Davi de outrora. Quem olhava para Adonias, olhava para Davi nos seus tempos áureos, nos seus tempos de glória. E quando você observa isso, o povo bate o olho e diz: esse é o homem, esse é o cara, é ele quem deve suceder Davi no trono. E a Bíblia descreve sempre alguns homens dessa influência como homens que eram elegantes, homens que eram bonitos. E a Bíblia descreve que muitas das vezes o nosso olhar, ele é inclinado e ele tem por intenção já clara da nossa carne a observar a aparência, mas não observar o coração.
não pedir a Deus o discernimento, mas apenas deduzir e tomar decisões com base naquilo que nós enxergamos. Isso nos lembra um casal, Adão e Eva. O fruto era bonito, a conversa era boa, a aparência os atrai. E Adonias tem toda essa perspectiva humana jogando ao seu favor. Enquanto isso, Salomão está ali no canto, isolado. Mas Adonias está se colocando como esse personagem. Adonias representava alguém que tinha as qualidades que as pessoas esperavam. Irmão mais velho de Absalão, mesmo Absalão tendo feito o que fez, mas era visto como sucessor natural ao trono. O palco está montado, a situação está complicada. Adonias corre por fora, Salomão tem a palavra de Deus sobre a sua cabeça, e Davi é o rei que tem que tomar uma decisão. E quando um rei ele falecia, se dizia assim: o rei morreu, viva o rei. Quando eu li essa frase, eu achei ela um pouco contraditória. Como é que o rei morre e eu vou dizer viva o rei? Mas a ideia do povo de Israel, quando um rei falecia, é de que, por mais que ele partisse, o reino continuaria existindo. O reino continuaria sendo sustentado por Deus. O reino continuaria sob o comando, sob o governo do Senhor, porque o rei era alguém colocado por Deus, alguém que se baseava pela lei do Senhor e que deveria estar totalmente alinhado à sua vontade. E dentro dessa história aparece uma outra personagem, Batseba, a rainha, aquela que tinha intimidade, que passou por situações difíceis, complicadas com o próprio Davi. E ela vê essa cena montada, toda essa situação, e ela diz: eu preciso tomar uma decisão, uma atitude, porque as coisas parecem que vão ter um desfecho contrário. E ela vai de encontro a Davi com um objetivo. Ela desejava que Davi cumprisse e desse a sua palavra a Salomão, que ele seria rei. E enquanto Batseba está correndo por fora, novamente Adonias, o elegante, o bonito, aquele que quer o trono, aquele que quer reivindicar para si a autoridade de ser o sucessor do rei, nós vamos perceber nos versos de 5 a 10, que ele começa a se gabar. O ego começa a tomar conta do seu coração mais e mais, e ele diz: eu assumirei o trono. E ele diz: procurem, providenciem carruagens, cavaleiros. 50 homens que serviam como sua guarda de honra o fazem. Quando nós observamos isso, nós vamos perceber que Adonias já estava sendo guiado pelo seu coração e não estava mais observando atentamente a lei do Senhor. E quando nós observamos esse texto esse que se encontra de 5 a 10 do capítulo 1, ele deixa de fora 3 pessoas essenciais para o rei Davi. Ele pega Zadok e diz: não quero. Ele pega Natã e diz: não quero. E ele pega Benaia e ele coloca também de lado. Ele diz: eu não quero essas 3 pessoas. Eu não quero elas, porque essas pessoas, quando eu fui de encontro ou quando eu escutei, elas não quiseram me apoiar para o meu empreendimento. Nós temos aqui um sacerdote, que é Zadok. Nós temos Benaia, que é o chefe de ordem militar. E nós temos o profeta, que é Natã, alguém que tem histórico, alguém que tem crédito, e alguém a quem Davi já tinha escutado nos seus dias de queda, como também nos seus dias de glória. E quando nós olhamos para esse texto, a conclusão final é que ele define e diz: eu não quero essas pessoas.
Mas ele deixa de fora um outro personagem. Ele pega Salomão, aquele a quem Deus tinha dado promessa para Davi, para ser rei, e ele não o convida. O cenário que Adonias monta é um cenário onde Deus não tem espaço, onde a palavra não tem espaço, onde as pessoas que eram conselheiras diretas do rei não têm espaço. E quando Deus não tem espaço em algo, quando Deus não é o rei sobre qualquer situação, sobre a nossa vida, sobre qualquer coisa que nós venhamos fazer, o fim sempre é trágico. O fim sempre é terrível. Mas quando Adonias se permite ser alguém dominado pela arrogância e pelo ego, ele se afasta de Deus, ele se esquece da palavra e da lei do Senhor. E cada um de nós, ao longo da nossa caminhada, já deve ter tido a experiência de achar, de entender que algo é para nós, que algo é para a nossa vida, quando na verdade determinadas coisas Deus está dizendo que não reservou para a gente. Mas nós fazemos planos, nós sonhamos, nasce no coração, vai para a mente e fica materializado com a prática. E Adonias é mais uma representação do que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer quando nós estamos no lugar onde Deus não nos colocou, onde Deus não quis que a gente estivesse. Mas eu quero perguntar para você: você está no lugar que Deus deseja para você? Ou você tem sido um Adonias da vida que tem desejado lugares que Deus não reservou? Natã, com a sua sabedoria como profeta de Deus, e o profeta é aquele que ele não se importa muito com as coisas, com as consequências no Antigo Testamento. Ele é alguém que anda meio isolado, porque as pessoas olham para o profeta e dizem: lá vai o doido. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus de forma radical. Ele dizia o que Deus colocava no seu coração, e ele sempre diz assim: assim diz o Senhor. O profeta do Antigo Testamento não diz assim diz Natã, mas diz assim diz o Senhor. E Natã, diante da sua sabedoria, alguém colocado por Deus na posição de orientar o rei, ele começa a se mexer, a se mobilizar para garantir o reinado de Salomão. Ele obedece à ordem do Senhor e ele sabe para quem Deus reservou o reino. E ele faz ali uma dupla com Batseba. Eles vão juntos informar Davi e dizer: Davi, Adonias já se autoproclamou rei, já fez absolutamente tudo do ponto de vista de festa, ele não quer a nossa presença, ele não quer nada. Ele já se garantiu e já está dizendo ao povo quem será o novo rei: ele. E eles querem chegar a Davi lá acamado, Davi numa situação de dificuldade, para pressionar Davi, para que ele declare, para que ele coroe Salomão como rei. Quando eles chegam próximo de Davi, Batseba e Natã, o rei Davi dá uma resposta positiva a ambos. E qual é a posição e a resposta de Batseba no texto? Verso 31 do capítulo 1. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. A atitude de Batseba é uma atitude de adoração, é uma atitude de louvor, é uma atitude de gratidão,
por entender que Davi estava tomando a decisão certa, por saber que ela estava no caminho correto. Batseba sabia que talvez aqui fosse uma das últimas conversas que ela pudesse ter com Davi. Ela sabia da urgência, ela sabia da necessidade, mas por que ela também disse essas palavras? Porque Batseba não estava apenas garantindo o reinado e o trono do seu filho, mas ela estava lembrando do Senhor e da promessa que ele fez a Israel, dizendo que haveria esperança e que haveria um reino eterno que passaria por Davi até a vinda do Messias. Batseba sabia que tinha algo prometido, algo que vinha com um bojo de alegria para o povo de Deus. E aquele e aquela que é sábio dentro desse texto entende que Salomão assumir o reino não era um capricho humano, mas era se curvar, era adorar, era colocar o rosto em terra e declarar: Senhor, que as tuas promessas sejam realizadas no meio do teu povo. E algumas decisões que nós tomamos, elas partem disso. E Davi se antecipa nas suas últimas forças. Mesmo Adonias se proclamando rei, ele toma o controle. Ele chama os sacerdotes Zadok, Natã, Benaia, filho de Joiada, ele reúne os seus conselheiros, as pessoas diretas, profeta, o representante do rei. E mesmo Adonias, na sua arrogância, que não tinha procurado nenhum deles, ele ouve com atenção aqueles que estavam lado a lado com ele. Perceba, Davi não usa de arrogância, Davi não diz, calma que o rei está no controle, mas Davi, diante da sabedoria, ele para e pensa: Deus levantou esses 3 homens para me ajudar. Agora perceba, os conselheiros de Adonias disseram: vai lá, toma de conta de tudo, o rei está para morrer, você vai ser o cara, você vai ser aclamado em Israel. Mas os conselheiros de Davi chegam para o rei com sabedoria e o aconselham mediante a graça e a misericórdia do Senhor para uma tomada de decisão sábia. Isso implica dizer 2 coisas na vida: as pessoas com quem você anda, as pessoas que estão ao teu redor, elas podem abençoar a sua vida ou elas podem trazer muitos malefícios para ela. As pessoas a quem você toma conselho, elas podem te edificar e ser bênção, como elas podem trazer maldição pela falta de sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Os homens que apoiam Adonias tinham colocado a palavra de lado, mas aqueles que estavam com Davi não o deixaram, mesmo praticamente em leito de morte, e não se esqueceram da palavra de Deus. O bom conselheiro, aquele que está ao nosso lado, os amigos verdadeiros são aqueles que não nos abandonam e são aqueles que trazem refrigério, trazendo a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida e não a nossa. Você tem amigos assim? Você tem pessoas que, como diz no interior, quando o caldo entorna, ela pega na tua mão e diz: conta comigo. Ela chega e te relembra palavras vindas do Senhor. Se você tem, amém, glória a Deus. Mas se você está percebendo que tem gente que está te empurrando para o buraco, começa a dizer: Senhor, me dá discernimento à luz da tua palavra. E Davi, aqui diante desse texto, versos de 33 a 35, ele pega e diz, como nós lemos no início dessa mensagem, ele dá ordens.
Ele diz: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado numa mula. E olha que interessante, Salomão montaria primeiro numa mula pessoal de Davi. E que ironia, naquela época, a mula simbolizava a realeza do rei. Era um animal que dizia: olha, o rei está passando. Em seguida, Salomão seria ungido. E essa unção era o ritual que consagraria ele como rei. Davi dá instruções, ele fala de forma clara como as coisas devem acontecer, como elas devem suceder no reino. Ele orienta, ele dá os detalhes, ele diz qual o caminho, para onde ir, como fazer. Mas tudo que Davi está fazendo não foge 1 milímetro da vontade de Deus. Não foge 1 milímetro daquilo que Deus já tinha colocado no coração dele, que a história dos reis de Israel já tinha o ensinado. Zadok e Natã derramam óleo sagrado na cabeça de Salomão. Assim ele é efetivado como rei. As trombetas tocam alto e as pessoas, enfim, gritam: viva o rei Salomão. O que Davi está ensinando para a gente? É que independente da posição onde nós estivermos, seja ela a mais alta, seja ela a mais baixa do ponto de vista humano, na igreja, fora da igreja, nós devemos olhar e aprender como Deus deseja que nós façamos as coisas. Mas perceba, Davi só fez isso porque tinha algo de Deus para a vida dele: autoridade. Ele era o rei, ele tinha essa missão, ele tinha essa tarefa, e Deus tinha dito a ele, diferente do que disse a Adonias: faça, cumpra, essa tarefa, ela é sua. Adonias, ele cumpriu e ele fez segundo a sua vontade, segundo o seu coração e segundo o seu entendimento. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é profundamente enganoso. A Bíblia também diz que o nosso entendimento, por vezes, é um entendimento equivocado, um entendimento errado. Adonias está desse lado, daqueles que pensam apenas com o coração e com o seu próprio entendimento. E Davi é aquele que está deixando, como um dia na sua juventude, o seu coração no altar pulsar e estar alinhado à vontade de Deus. Sabe por que muitas famílias fracassam? Sabe por que muitos de nós fracassamos? Sabe por que muitas igrejas não andam para frente? Porque muitas pessoas não crescem espiritualmente? É porque elas não fazem as coisas como Deus determinou para fazer. Elas se esquecem que quem tem a autoridade primeira é o Senhor, que quem governa o trono eterno e imortal é o Senhor. E hoje pela manhã eu falava quantas decisões equivocadas nós tomamos, talvez em 2024, porque nos faltou sabedoria. Quantos fracassos nós acumulamos na nossa vida, porque nós queremos fazer coisas sem a permissão e sem a autoridade de Deus. E a gente às vezes paga amargamente por isso. E quando nós falamos de errar, todos nós, a começar de mim, já pagamos preços altíssimos pelos nossos equívocos, pelas nossas falhas. Davi está lembrando da sua história, está sabendo onde ele errou, mas ele sabia que agora, aqui, ele não poderia errar, porque Davi tinha uma aliança com Deus, ele tinha uma aliança com o Senhor. E ele permite que o entendimento do Senhor e que a vontade do Senhor o guie.
Mas agora o texto nos diz que há um momento que vai dividir a história. Um momento de escolha. A chancela de Salomão não veio dos homens, mas ela veio do Senhor. Quando Davi toma essa decisão, ele teve que escolher entre aceitar o rei que Deus escolheu ou permitir que o trono fosse ocupado por aquele que os homens desejavam. Quando, na verdade, por trás de Adonias, não era o Adonias que eles queriam colocar, mas eles queriam colocar a sua própria vontade e os seus próprios ídolos. Mas todo o capítulo 1 mostra que as pessoas aceitavam Davi como rei, elas reconheciam a autoridade dele. E elas receberam com alegria a notícia que Salomão iria herdar o trono. Benaia retrata isso dizendo, no verso 36 e 37, Amém, respondeu ele, filho de Joiada, que o Senhor, o Deus de meu Senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu Senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Enquanto muitos ali tinham expectativas humanas do que iriam ganhar com Adonias assumindo o reino, Benaia ele toma uma posição diferente. O que é que ele diz? Eu vou orar, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou clamar a Deus pelo reino, eu vou clamar a Deus para que a sua vontade seja estabelecida. E quando ele recebe essa notícia, ele deseja que o reino ainda seja maior. Não é que ele estava dizendo ou preterindo Davi, mas ele sabia que o reino, quando é do Senhor, ele cresce e avança mais e mais, porque nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Porque nós passamos, eu vou passar, você vai passar, mas o reino de Deus, ele continua. E o nosso desejo tem que ser o mesmo desejo dele. Da mesma forma que a mão de Deus estava sobre Davi, que ela continue sobre Salomão, para que Israel tenha paz, para que Israel avance. Isso é muito importante. O entendimento de que aquilo que nós fazemos não deve ser com as expectativas humanas. E talvez a gente participa do reino de Deus na igreja na expectativa do que Ele pode proporcionar para a gente. Será que Deus pode me proporcionar um crescimento financeiro? Será que Deus pode me proporcionar algo maravilhoso para a minha vida? Quando na verdade nós nos esquecemos que o que Deus pode nos proporcionar de mais grandioso é tão grande salvação. É nós estarmos longe do inferno, é nós estarmos longe do pecado, vivendo para Ele. A maior glória de alguém que está em Jesus é essa, e todas as vezes que Deus se agrada, você deve se agradar. Todas as vezes que o reino de Deus está em alegria, você deve se alegrar. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que assim como Salomão foi coroado como rei, assim como ele recebeu aplausos, gritos de alegria, porque a vontade de Deus tinha sido estabelecida, não por força humana, mas pela vontade do Senhor, nós não podemos nos esquecer que tudo isso era uma cena, era um cenário apontando para o verdadeiro rei, Jesus. E quando nós olhamos todo o Novo Testamento, Cristo foi coroado como Rei eterno, mas Ele não foi coroado por decisão de homens, mas Ele foi coroado pelo decreto divino. Em Filipenses, abra comigo, capítulo 2, versos de 9 a 11, diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11.
Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não apenas recebeu uma coroa de espinhos, que representava símbolo de dor, de humilhação, a cruz a qual ele estava, que representava o pior tipo de morte, mas Jesus recebeu a coroa de glória e honra daquele a quem nós esperamos receber a coroa da vida, que é o próprio Deus. Jesus não teve uma coroação onde trombetas tocavam, onde pessoas aplaudiam, onde pessoas gritavam o seu nome, mas na cruz do Calvário, Jesus estava triunfando sobre a morte e sobre o pecado. Ele estava nos dando oportunidade de vida eterna. Ele estava sendo a ponte para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar de uma vida em Deus e pudéssemos declarar às pessoas que cremos que vamos passar a eternidade com o Senhor. Da mesma forma que os súditos de Davi e Salomão tiveram que escolher entre seguir o rei escolhido por Deus ou buscar seus próprios caminhos, cada um de nós teve que tomar uma decisão que implica ou que implicava o seguinte: eu vou submeter o meu coração e a minha vida ao reinado de Cristo ou ao reinado desses homens? Ao reino de Deus ou a esta terra com reinado passageiro e que não leva a lugar algum? A Bíblia diz que quando nós pegamos Jesus e colocamos de lado e não nos submetemos ao reino dele, nós estamos em rebelião, nós estamos em rebeldia contra o Senhor. Nós declaramos que somos independentes e que desejamos viver as nossas vidas de qualquer forma. E quando nós olhamos para isso, nós bem sabemos o que a nossa vontade, o que os nossos desejos fazem conosco. É por isso que eu gostaria de te perguntar: quem reina no trono do seu coração? Quem é o rei do seu coração? Quem é aquele a quem você se submete no mais íntimo do seu ser? Porque muitas das vezes nós queremos ser os reis e rainhas da nossa vida. E assim como Adonias buscou ter a chave de controle de tudo, nós queremos da mesma forma, pela força do braço, tomar o controle de tudo. Mas sabe o que é que Jesus está chamando a gente aqui hoje? A pegar as chaves do nosso coração e não mais entregar a nós mesmos ou a outros, mas entregar a Jesus. E dizer: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, entregue, disposta e submissa à tua vontade. Quando Cristo é coroado como o Rei e Senhor das nossas vidas, Ele não apenas nos governa, mas Ele nos ama com um amor eterno. E talvez você nunca tenha se sentido amado ou amada por ninguém, mas quando Deus passa a reinar na sua vida, há um amor que Ele passa todas as barreiras, todos os estigmas, todos os problemas, toda a baixa estima, e Ele diz: eu te amo de uma forma que ninguém
pode te amar. Nem mesmo a sua esposa, nem mesmo o seu marido, nem mesmo os seus filhos te amam como eu te amo. É por isso que Deus, mesmo olhando para nós como pecadores imundos, não merecedores de nada, quando nós nos arrependemos, Ele pega na nossa mão, nos abraça e Ele diz: filho e filha querido e querida, seja bem-vindo a um reino onde o rei que governará sobre a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. É alguém que vai fazer a tua vida ser transformada como você nunca viu. E você essa noite, seja você que já é cristão, seja você que não é, Deus está direcionando essa palavra de forma dupla para cada um de vocês. Para aqueles que já estão com Jesus, para reavaliarem quem é o rei do seu coração. E para aqueles que ainda não têm a Jesus, para desfrutarem de uma vida maravilhosa com Ele. E para viverem para o louvor da glória dEle. Para perceberem e para dizerem para si mesmo: a vida que eu estou levando, ela realmente vale a pena de ser vivenciada. Os reis que eu entronizei no meu coração, os ídolos que eu fabriquei, realmente me darão a salvação e a vida eterna? Deus está te dando essa noite a oportunidade de refletir, de avaliar o teu coração e de mudar a tua vida completamente. Porque somente em Jesus nós podemos dizer, como o povo de Deus sempre diz: não mais viva o rei terreno, mas viva o rei Jesus. Amém?